Hoje nós vamos fazer uma coisa. Isso mesmo, não sei que coisa é essa que eu fiz. Mas nesse vídeo que nós fizemos uma bike pusher, que é simplesmente um kit motor, uma roda e um suporte para empurrar a bicicleta, apareceram alguns comentários pedindo para adicionar uma roda na frente e um banco para transformar o projeto em espécie de uma moto. Então vamos pegar o suporte que nós já estava quase descartando ele, e aqui está quase um quadro de alguma coisa que nós vamos fazer. Então vamos pegar o motor que já era dele e encaixar no lugar, encaixar a roda também e voltar com as engrenagens para o lugar. Mas então, basicamente, esse é o projeto que nós havíamos feito antes. Mas esse projeto que nós fizemos foi para empurrar uma bicicleta. E para empurrar uma bicicleta não tinha tanta estabilidade. No vídeo dá para ver que quando a gente passa pouco mais de 50 km por hora, esse projeto começava a flambar, ficar indo para um lado para o outro. Então não dá para passar muito mais de 50 km por hora. Mas agora nós adicionando uma roda na parte da frente, que vai transformar como se fosse uma mini moto gigante, eu acredito que vai dar para a gente colocar bem mais velocidade agora. E essa vai ser a super roda que nós vamos usar neste projeto. Vou deixar o link na descrição se vocês quiserem ver o vídeo que nós fizemos ela. E a intenção é nós colocar essa roda aqui. Parece que já foi feita para aqui, né, não, pessoal? A ficar top, não vai? E nós compramos um garfo novo, 0 bala, para nós estar montando na roda também. E tivemos que dar uma pausa no projeto porque começou a descer chuva com força. Voltando pro trabalho, vamos colocar uns equipamentos top de segurança para nós parecer mais profissional. E como de costume, vamos pegar um quadro de bicicleta para nós estar cortando um pedaço do focinho dele para aproveitar essa parte que vai presa no garfo. Posicionar o garfo na frente desse pescoço para a gente marcar e saber certinho onde vai cortar. E depois de tudo cortado e boca lobado, quer dizer, feita a boca de lobo, vamos posicionar bem alinhadinho para nós estar soldando. E para parecer mais que nós somos um soldador profissional, vamos fazer o projeto todo com solda eletrodo. É isso aí! E nós estamos soldando com o mais novo lançamento da Box Solda, que é a Mini Flama, que essa daí ela é 127 e 220 volts. Ela vai de 20 A até 160 A em 220 e de 20 A até 120 A em 110 volts. E é só plugar na tomada que ela reconhece a fase automaticamente. E ela é tão pequenininha que cabe dentro de uma mão, cara. E olha o nível dessa máscara de solda que foi lançada também, Spectra 180B. Essa é irmã da Spectra 180 cara de monstro, mas agora ela saiu uma versão mais clean sem monstro. Então vai pegando esse momento satisfatório aí. Essa é a visão que a gente tem quando tá sem a máscara e essa é a visão que a gente tem quando tá com a máscara. Não, olha o nível disso aí, cara, fala a verdade. É muito pouca diferença, cara. E isso sem contar com essas luvas reforçadas tão bonitas que faz até dó de colocar pra usar. Então, pra quem achava que a Box só vendia máquina de solda, tirando as máquinas, tem arame de solda, máscara, esquadro magnético, luva, touca, jaleco, jaqueta, camisa. Daqui uns dias vai ter até camisola. Ninguém nem percebeu que isso foi uma propaganda. Percebeu nada? Eu acho que não, cara. Voltando ao trabalho de novo, nós já temos aqui pelo menos o pescoço soldado no garfo e a intenção é nós pegar esse pedaço que sobrou e soldar ele na parte de cima assim, ó, para poder reforçar e vai ficar mais ou menos idêntico ao de baixo. Então partiu cortar ferro e derreter ferro. Esse tubo que eu estou usando é um tubo de 1,5 polegadas usado naqueles pula-pula de criança que foi descartado. E ele nessa parte aqui, ele tem uma redução para 1,25 polegadas. E se fosse para a gente seguir com 1,5 polegadas, bastaria a gente encaixar um tubo de 1,5 aqui e soldar e ser feliz. Mas como que eu tenho bastante tubo é de 1,25, então nós vamos soldar ele de topo aqui. Mas mesmo assim, essa parte dessa redução vai ajudar bastante a gente, cara.
E agora já temos o pescoço e a cacunda do camelo pronta. Mas é a primeira vez, pessoal, que eu mexo dobrando o tubo assim, ó, fazendo curva no tubo. E olha só pra vocês verem. Cara, ficou show, não ficou? Gostei da calandra, cara. Ficou lisinha as curvas. E ela é uma calandra antigona que eu comprei do colega meu. Inclusive, eu fiz até uma restauração nela, porque ela tava, cara, só o bagaço. Eu ia até postar o vídeo, mas acabei que eu desanimei. Mas se vocês quiserem que eu poste esse vídeo, vocês falam aí, se vocês quiserem ver esse vídeo. Mas antes de nós decidir o que nós vamos fazer de banco para nós sentar, eu acho que eu vou fazer o apoio dos pés primeiro. Nossa pequena micromoto estando no chão já tá para nós ter uma noção do que fazer aqui para nós estar apoiando os pés, uma pedaleira ou algo assim. Eu pensei em colocar apenas um tubo assim, ó, dessa forma, soldado aqui, depois a gente revestir com alguma coisa, como se fosse uma pedaleira de moto mesmo, que é apenas um tubo com a capa por cima. Mas eu pensei também em fazer uma espécie de um suporte assim, dessa forma, e colocar uma madeira ou fazer em 3D, alguma coisa assim, como se fosse um patinete. E fica parecendo um patinete, né? Já tá parecendo quase um walk machine aí, um patinete, sei lá o que tá parecendo isso. Fala nos comentários o que tá parecendo isso aí. Uma outra opção que nós temos aqui também, pessoal, é pegar esses discos de freio de moto, cortar ele no meio e soldar ele mais ou menos dessa forma assim, ó. Será que fica bom, cara? Eu tô pensando em dar solda também não ficar boa aqui. Tô com medo de... porque isso aqui é aço puro, tô com medo da gente soldar na hora que esfriar, trincar. Vamos tentar? Aí, pessoal, soldado ficou, cara. Ficou bacana a solda aí, olha. Não trincou nem nada de um lado, do outro também, do mesmo jeito, ó. Show de bola, bacana. Eu fiz até um descanso aqui pra ela aqui agora. Olha lá, peguei um descanso de bicicleta mesmo, fiz um furo ali, parafusei ali. Já tá escorando bacana, beleza. Agora, nós temos que decidir o que nós vamos fazer ali pra sentar. As opções que temos de banco aqui, ó, isso aqui é banco de bicicleta, né? Se a gente colocasse aqui, ó. Cara, feio não vai ficar não, mas parece que tá meio pequeno pelo tamanho da motoca aí. E temos esse aqui também, que é um banco XR. Mas esse aqui, cara, olha só pra vocês verem. Eu acho que é muito cara de motorizada demais, cara. Eu acho que para esse projeto aqui não vai sentar, não vai ficar bacana não, cara. E outra opção que nós temos aqui, vamos dizer assim, que é um banco raro, cara. Esse aqui é banco da Kazinski 250, ela tem um motor em V e nós temos essa moto. Dá uma olhada pra vocês verem. Não, olha só pra vocês verem o naipe dessa moto, cara. O negócio aqui, meu pensamento era aproveitar o motor dela. Mas dá a ideia pra nós aí, ó, qual projeto que nós faz aqui com essa moto, cara. Olha o tamanho do tanque dela. Olha só que top, cara. Olha só que top. Olha o motorzão dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o motor dela. E olha ali, olha o motorzão dela. Olha só. Motorzão em V. Olha só. 250 cilindrada. Diz que é 250, parece ser mais, né, cara? O motorzão dela é muito bonito, cara. Muito top. Olha o naipe da suspensão, ó. Invertida, cara. A roda tá ali também, ó. Bonitona. Aquele banco é só um dela. Entendeu? Tem um banco assim e outro por cima. O que vocês acham? O que nós faz com essa moto aqui? Qual o projeto que nós faz aí? Nós aproveita ela, o chassi todo inteiro, ou nós aproveita só o motor? Fala pra nós nos comentários aí, pessoal. Colocaram até um adesivo aqui da Kawasaki. Mas não é Kawasaki não, cara. Só parece. Mas aí nós estamos pensando em colocar esse banco aqui, cara. E ele é top, cara. Olha só. Quer dizer, parece, né? Eu acho que ele é top. Esse modelo que ele tem assim, ó. Pensando em colocar ele desse jeito assim. Agora eu não sei se eu coloco amortecedor aqui ou se eu coloco ele fixo. E aí, o que vocês acham? Nós deixa articulado ou deixa ele fixo, cara? Coloca uma mola aqui, o que você acha? Eu acho com mola. Com mola? Vai dar mais trabalho, cara. Não, se deixar sem banco e subindo aqui, olha só pra vocês verem, ó. Já tá parecendo um patinete, já só levantar um pouco desse guidão aqui assim, ó. Já tá parecendo um patinete, como é que eles falam? Que negócio é o walk machine. Só levantar o guidão um pouquinho aqui, ó. Pá. Já tá parecendo um patinetão já, ó.
E nosso banco tá instalado, pessoal, com direito a amortecimento e tudo. Ficou bacana, cara. Eu acho que vai ficar confortável. Mas agora, o que falta para nós aqui, eu acredito que é somente fazer uma proteção para essa corrente, porque o pé vai ficar bem rente nessa corrente. Agora sim, ficou bem protegido e ficou bonitão, não ficou, galera? Olha só. Agora, o que não tá bonito aqui é essa roda, cara. Nós vamos dar um jeito nela agora. Olha só pra vocês verem a roda que eu comprei pra colocar. E temos aqui a nossa roda com coroa e disco de freio bem fixado, né, pessoal? Bacana demais. E dessa vez nem precisou de usar 2 cubos. Então ela tá prontinha no jeito de montar no lugar lá. Mas, primeiro, vamos dar aquele talento na solda para nós vir com aquele acabamento caprichado de costume e fazer aquela pintura para ficar com cheirinho de novo. E depois de tudo lixado, quando nós começamos a jogar a tinta, deu reação com a tinta de baixo, cara. Então vamos lá, né? Arrancar a tinta toda com escova de aço, deixar no ferro para nós voltar a pintar. Esse negócio também é coisa de um cavalo, não tá? Tá faltando só uma cauda aqui, ó. Então, pessoal, eu acho que a nossa motoca tá toda pronta, cara. Mas essas rodas ficam maneiras demais, não ficou? Olha, uma roda aqui bonitona, topzera aqui. E a outra da frente também. Essa daqui é aro 26, né? E a de lá é aro 20. A única modificação que eu fiz nesse motor foi tirar o carburador original do motor e colocar esse carburador, que ele é especial para motor estacionário. Ele vende o kit completo desse jeito assim, ó. Vem a flange, né? Pro motor. Vem o carburador, vem o filtro, o kitzinho completo. E o bacana desse carburador, ele dá uma lenta, cara, uma lenta muito fina, muito filé, tem uma arrancada maneira e deixa o motor muito fácil para pegar, cara. Ele deixa o motor também bem mais forte, porque ele tem uma passagem de ar bem maior do que a passagem de ar daquele carburador da Honda Bis, que o pessoal usa muito. Então ele tem uma passagem de ar bem maior, o motor fica mais forte e se for para contar com o carburador original do motor, cara, falar com vocês, não tem nem como comparar, porque a passagem de ar do carburador do motor estacionário original, cara, é minúscula. Mas o carburador original do motor estacionário, cara, já é feito para isso mesmo, para não deixar acelerar muito, porque senão você quebra ele. Do lado de cá, ó, ficou a nossa proteção de corrente, ó, show de bola, olha lá, ó, a corrente passando lá dentro, ó, para lá e para cá. Aqui a nossa proteção, ó, ficou bacana, não ficou? E eu deixei essa parte da frente aqui aberta desse jeito para poder ter acesso aqui, né, o vento passar aqui e refrigerar a
a nossa embreagem ali, porque a embreagem centrífuga ela esquenta bastante e se não tiver ventilação nela, acaba que ela acaba estragando, né, se ela aquecer demais. O escapamento, acho que eu vou deixar esse original mesmo, porque ele é mais silencioso e do jeito que ele ficou aqui, ó, não tem perigo da gente encostar nele, porque a gente vai sentar aqui, né, vai passar a perna cá na frente assim, ó, e não vai ter perigo de encostar nele. O mais aqui é o acelerador que eu coloquei de bicicleta motorizada, porque já vem com esse botãozinho aqui, que eu coloquei para poder fazer desligar nesse botão aqui, que eu liguei ele aqui, nesse fio onde era ligado esse interruptor de óleo aqui. Então eu tirei ele e coloquei esse botão aqui, que agora é ele que desliga. Mas se quiser desligar no botão original também dele, desliga. Agora eis a questão, né? Qual o nome que nós vamos dar para esse projeto? Porque não é uma moto, porque tem roda de bicicleta e banco de moto, e também não é bicicleta, né? Porque não tem pedal, com um motor de 200 cilindradas. É o quê? Uma meia moto? A metade da moto? O que você acha? Eu acho que é uma média moto, né? Média moto? É mesmo, né, cara? Média moto, isso mesmo, cara. Eu gostei do nome. O que vocês acham, pessoal? Dá ideia também nos comentários, mas eu gostei de média moto, porque essa roda aqui tá tipo Mad Max, sei lá. Então, média moto, gostei, bacana, bacana. Aqui não tem espaço não, mas vamos fazer um teste pra nós ver, ó. Vou ligar pra ver, ó. Eu falei que o carburador é bom de pegar, né? Agora tem que pegar. Tem que ter espaço, cara, você tá doido. Mas também, cara, não tem lógica não, né? 200 cilindradas com uns pedaços de ferro desse. Bora. Oh, vocês não têm ideia como é que ficou confortável para andar na nossa média moto, cara. A posição aqui, ó, ficar desse jeito assim, ó, tá bacana demais, cara, show de bola. Tipo assim, se o motor não vibrasse tanto, acho que dá pra viajar alguns quilômetros com ela, cara. Não, ela tá parecendo uma Chopper, assim, olhando de longe. Olhando de longe, parecendo a Chopper? Tá, Daqui a pouco vai ter que trocar o nome de média moto, vai ser média Chopper, mini Chopper, sei lá. Fazer umas adaptações. Vamos dar uma volta junto aqui em primeira mão, pessoal, para me mostrar para vocês qual que é a sensação de estar andando na nossa média moto. Carburadorzinho não nega de jeito nenhum, cara. Show de bola. Vamos lá, ó. Com poucas aceleradas aqui já dá pra ver que o negócio tem pressão, cara, ó. Acelera, vai mesmo, ó. Caraca, mano, muito forte, cara. Pode reclamar de motor não. De motor não pode reclamar, cara, ó. Acelera, vai mesmo, ó. Ó,
66 dali aqui, ó. Até na esquina aqui, cara. Show de bola, mano. Show de bola mesmo. A redução que nós deixou aqui, ó, ela tá com a arrancada muito forte. Só não sei quanto vai dar de final de velocidade. Mas ficou forte, cara. Tipo... Vamos fazer um teste de velocidade lá pra nós ver o que vai dar de final. E estamos aqui na reta para nós fazer o teste de velocidade na nossa média moto, pessoal. Ó, aqui ficou o seguinte, ficou uma redução de 9 voltas no motor para dar uma volta aqui na roda. Esse aro aqui é aro 20, né? E tá dando 9 para 1 aqui, nessas duas reduções que nós fizemos ali, ó. Então, ó, tipo assim, tá dando uma arrancada absurda, cara. Tá bem forte para arrancar. Só não sei se vai dar uma, tipo assim, uma velocidade bacana, porque 60 já deu, cara. Vamos ver se vai passar bastante disso aí. Mas a curiosidade é, porque às vezes você deve estar pensando assim, ah, por que não colocou o CVT? O sistema CVT ele vai ampliar e dar mais velocidade. É porque daquela forma com o CVT nós já fez muito projeto. Desse jeito assim, nós nunca fizemos assim, pra gente ver uma velocidade máxima somente com redução assim. Somente na aceleragem do motor até o final mesmo, para ver o que vai acontecer, cara. E lá vamos nós. Rapaz, deu 66. Como é que é? Aquela hora já tinha corrido no máximo dele então, ué. 66 que deu de máxima. Se diminuir ali um bocado dessa redução, vai correr mais. Só que do jeito que tá original ali, acho que tá filé todo, porque, cara, correu bastante, cara. 66 parece pouco, mas em cima de umas rodas de bicicleta com motor de 200 cilindradas, cara, fala que vocês. Ai, parece muita coisa. Mas vamos dar uma puxada pra lá pra nós ver, ó. Acho que deu 64 agora. Mas é isso aí. A arrancada é maneira demais, cara. Dá vontade de ficar acelerando esse negócio o dia inteiro, cara. Top, top, mano. Agora vamos fazer o teste subindo o morrão lá pra nós ver? Eu acho que o morro vai fazer nem cosca nele, não. Mas vamos lá subir, que é de lei, né? Todo vídeo nós faz teste subindo morro. Se eu não fizer o teste agora, vocês vão brigar comigo, né? Aí, eu nem vou embalar aqui pra poder subir o morro, não, ó. Vou até parar aqui no pezinho aqui, ó, do morro pra nós acelerar aqui mesmo, que, cara, vai ter força com sobra. Vamos lá, ó. Caraca, parece andando na baixada. Ó, aqui ó, parando quase, vamos lá, ó. É isso. Deu quase 60 de morracinho, cara. Caraca, mano. Ficou uma redução bacana, cara. Muita força e tá dando bastante velocidade, mano. E pra quem conhece aqui, ó, sabe que esse morro aqui, cara, esse morrinho aqui é violento, cara. A altura que nós estamos aí, ó. Caraca, mano. Que é isso? Estamos em pé aqui, ó. Ficou bom de andar em pé assim, ó. Ó. E o freio ficou bom, arrastando à toa. Ficou bom de andar em pé, com esse negócio aqui, ó. Confortável pra andar assim, ó. Show demais, mano. Oh, será que nós conseguimos subir aqui? Olha só. Rapaz, ó. Vamos lá, ó. Acelerar aqui, ó.
sentindo demais, que é muito alto. Nossa Deus, cara. O que nós estamos arrumando aqui? Nossa Deus. Arrancar a terra pra trás, arranca. Nossa Deus. Chega, cara. Vamos capotar aqui. Rapaz, vê se dá pra ver da câmera. É difícil aqui, hein? Caraca. Eu acho que a GoPro não tá ligada, não. Nossa, cara. O que nós vamos arrumar? Eita! Eita! O motor desligou. Acho que a aceleragem dele tá um pouquinho baixa. Ué, primeira vez que ele desliga. Ó, tô tentando analisar aqui, ó. Aonde foi que eu perdi o filtro do carburador. Ai, ai, foi embora o filtro. Tô tentando ver aqui, mas vai até terminar a imagem que eu não vejo perder, não. Vou voltar lá em cima pra ver. Olha lá em cima pra ver se vai. Beleza. Subi o morro todo, não achei nada. Subi o morro todo, desci ele até aqui, ó, onde nós subimos nesse monte de terra aqui, né? Essa rampa aqui, ó. Por enquanto não achei nada, cara. O que eu fui arrumar? Nossa, cara. Vim achando que alguém, na hora que eu subia, ou na hora que eu tava descendo, né? Deve ter caído. Alguém já passou perto e aquele é muito brilhante. Deve ter visto e já pegou ele. Ganhou um filtro, né? Ó! Ah, cara! Olha, cara! Nossa, cara. Bacana, cara. Nossa, cara. Muita gente vai estar achando assim, isso é armação. Eu falando negócio, cara. Cara, tinha que estar falando do negócio mesmo, que eu tô procurando ele. Mas eu achei, cara, ó, show. Tá cheio de terra. Mas bacana, cara, show de bola. Pelo menos consegui achar ele. Aparece a armação, parece. Show, cara, bacana, vambora. Ui. O pessoal vai achar que é armação, mas eu achei, cara. O pessoal vai achar que é armação. Já pode jogar no... terra. Ó, nossa, tá cheio de terra. Tem que limpar ele e colocar aqui pra nós fazer essa escada. Já dá pra jogar na loteria já. Ah, eu estraguei, foi minha sorte. A escada hoje vai ser no modo arrancada. Olha só a pressão que tem nesse negócio arrancada, cara. Olha só pra você ver. O freio tá bom também. Você tá doido? Nada aguenta desse jeito não. Aí, vou largar, ó. Ah não, pode não. Agora vou largar, ó. Aí vou largar em pé agora. Aqui teria que colocar um esticador de corrente aqui, ó. Porque a força do motor é demais. A hora que puxa tá deslizando o eixo pra lá, ó. Aí acaba bambeando, entendeu? Nos arrancos que dá. Então tem que colocar um pino aqui, ó. Igual nós fizemos lá na bicicleta com motor de moto, igual moto mesmo. Negócio que depois que termina os testes, a gente vai só tentando quebrar. O problema é quando a gente consegue quebrar, entendeu? Aí complica. Oh, mas fala a verdade. É muita força que tem um motorzinho desse de 7 HP. Você já imaginou? Um motor daquele de 7,5, igual a galera vai usar lá na Box Day, agora 2026. Já imaginou, cara? 27 pilotos acelerando as motocas um atrás do outro, cara. Você tá doido, vai ser tenso o negócio, cara. Você tá doido. Mas, inclusive, se vocês não tiverem feito a inscrição, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês fazerem a inscrição lá, ó. É gratuito vocês participar do Box Day 2026, que vai ser corrida de mini moto. Ah, dia 11 de julho agora. Inclusive, esse ano não vai dar para nós participar, pessoal, por causa de logística mesmo, que é muito longe, cara, 1000 km pra gente rodar. Igual eu já tinha falado para vocês em outros vídeos, nós foi convidado 3 vezes e nós foi. Quem sabe ano que vem dá para nós ir, mas esse ano nós estamos com muito compromisso agendado, pessoal. Inclusive,
tem novidade chegando aí, cara. Novidade grande que tá chegando no canal aí, que pra quem segue aí vai acompanhar essas doideiras nossas aí. Mas inclusive eu já tinha conversado sobre isso com o pessoal da boxe lá, com o Goy, com o Bruno, cara, sobre isso aí, que eu não ia prometer se ia nos outros boxe day, cara, porque eu ia fazer o esforço de ir em um, mas não saberia se ia nos próximos. Por quê? Porque é muito longe pra gente andar, cara, vocês não têm noção. E além de tudo, a gente vai com a família e tudo, cara, com um monte de menino pequeno. Mas foi uma experiência incrível a gente participar do Boxe Day lá, cara, que eu falo com vocês, reunir todos os influencers, reunir também, ter contato, né, com toda a galera que acompanha o canal da gente, cara, fala com vocês, isso não tem preço. Inclusive eu quero agradecer muito a Boxe pela parceria, por estar sempre fortalecendo o canal da gente aí, mandando essas máquinas top, né, cara, igual essa que eu mostrei pra vocês aí, inclusive tem link na descrição, e os caras não só vendem, cara, eles têm suporte em tempo real. A mulher tá me ajudando a gravar aqui, agora já tá lá brincando com os meninos, já tá quase escurecendo já. Mas uma coisa nós descobrimos aqui, cara, que 9:1 é uma relação ideal para estar usando nesse motor aqui com uma roda de aro 20, entendeu? 9:1 ficou ideal para força e velocidade. Mas uma dica aqui, cara, ó, esse aro 20 aqui de bicicleta, mas o tamanho aqui, ó, por fora do pneu aqui, se for para comparar com uma roda de minimoto ou de kart, cara, uma roda de aro 8 ou aro 10 é o mesmo tamanho disso aqui, cara, de kart ou de minimoto. Mas e aí, consegui matar algumas curiosidades de vocês? Vocês gostaram do projeto, cara? O que vocês fariam para poder melhorar mais ainda nesse projeto? Fala para nós nos comentários. Ah, uma coisa aqui, não é patrocínio nem nada, mas falar para vocês. Esse carburador assim aqui, cara, é top, mano, é top. Tem arrancada, tem a aceleração boa, não falha, é bom de pegar. Falar com vocês, esse foi um dos melhores que eu achei para poder colocar no motor estacionário assim, de 7 HP, de 6, 7 até 7,5 para fora, né? Acho que até 8 ele dá certinho. Por quê, cara? Aquele da Honda Bis, ele é muito pequeno, cara, a passagem de ar dele, e não deixa ele desenvolver bem. Coitado. E a arrancada desse aqui é muito mais top que ele, cara. Mas essa é a dica e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue lá na rede social tudo e comenta aí o que vocês querem ver aí de mais experiência aí. Dá mais ideia para nós nos comentários. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha. E fui! O que aconteceu? O que aconteceu? Soltou corrente. Soltou corrente? Vixe! Finalzinho da tarde, na hora de ir embora. Soltou Corrente, acho que pulei uns buracos ali, sacudiu demais, a corrente tá bamba já. Tem que dar um BO, né? Surra também. Nem dá pra ver a corrente. A corrente aqui, ó. Bambiou, mas bambiou com força mesmo, é só.